Olá, vamos continuar falando dos movimentos, das manifestações culturais. E nós vamos dar continuação à questão da indústria cultural, que está ligada, né, à comunicação de massa. A grosso modo, né, a cultura de massa, né, como a gente diz. Né? Então, essa comunicação de massa, ela é uma forma, né, de divulgar a indústria cultural. Bem, cabe perguntar como isso afeta a nossa sociedade atualmente, em termos de cultura. Como vimos, cultura é muito mais do que manifestações artísticas. Né? Então, temos que ampliar nessa visão de cultura. Né? Cultura tem a ver com o nosso dia a dia. Né? Tem a ver, por exemplo, também com a superação de preconceitos. Né? Bem, não é o que a grande mídia mostra. A seção Cultura do jornal Folha de São Paulo traz, em geral, programações de eventos. Não traz artigos de antropólogos discutindo problemas culturais. O conceito antropológico de cultura já foi analisado, mas o que está por trás da noção de cultura da mídia? Né? Então, isso que nós vamos estar discutindo. Né? O que está por trás da noção de cultura da mídia? Né? Ou seja, da grande mídia, né? E a gente não fala hoje só de televisão, hoje a grande mídia está nas redes sociais, né? Que superou a televisão. Né? A televisão, por sua vez, superou o rádio. Né? Então, houve uma época que o rádio, né, era o que controlava a mídia. Já teve época que o jornal, rádio, televisão, hoje as redes sociais. Aqui um lembrete, né, revisando um pouquinho o conteúdo, é que essa indústria cultural ela ganhou força depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Nós entramos no mundo da Guerra Fria, o socialismo ameaçava o capitalismo, né? E aí os Estados Unidos, né, como líder, né, do bloco capitalista, superpotência, começa toda uma campanha, propagandas, né, mostrando que o capitalismo é viável, né, que através do capitalismo você vai ter os bens de consumo e você vai ser feliz. Bem, então vamos lá. Uma análise a partir dos conceitos de massificação permite inferir que a cultura vinculada pela mídia representa os interesses dos donos dos meios de comunicação e, é claro, de quem lhes paga para divulgar tal ou qual tema sobre tal ou qual ponto de vista. Né? Isso aqui é meio que óbvio. Né? Por exemplo, a indústria da cerveja. Antigamente a indústria do cigarro era muito forte, né? Até hoje, né, tem uma força grande. Então, assim, por trás, né, dos meios de comunicação, né, vai ter, né, quem paga, né, as propagandas e tudo mais. Bem, essa elite do poder tem muito claro para si que é preciso construir uma opinião que lhe seja favorável para se preservar no poder. Né? Então, é uma opinião que lhe seja favorável para se preservar no poder. Né? Então, voltando à revisão anterior, né? Temos ali os Estados Unidos, temos o capitalismo, temos as grandes empresas, temos os grandes meios de comunicação, né? Todos querendo manter o poder, no caso aqui o poder econômico e também o poder político. Né? O Estado brasileiro pouco se importa atualmente em incentivar de norte a sul as ricas e variadas manifestações culturais. Acontece que isso continua sendo feito por quem quer ter lucro, ou seja, apostando na mais nova dupla sertaneja, né, do que incentivando algum grupo folclórico local. Né? Então, nós temos a indústria do cinema, nós temos a indústria musical, né?
tudo visando o lucro, né? O objetivo é o lucro. E aí muitas bandas locais, a questão do folclore, a questão das tradições, né, fica em segundo plano, né? E aí a gente muitas vezes liga a rádio, né, aquelas músicas sertanejas, a maioria no mesmo tema, né, falando sobre bebida, traição, amor, né? Então, assim, são temas assim que muito parecidos, né? Mas que rende dinheiro, que dá lucro, que faz sucesso. Bem, então, alguns filósofos brasileiros, né, apontam que a seleção de pontos de vistas e assuntos, bem como a maneira de abordá-los feito pela mídia brasileira, é um trabalho de desinformação, porque não dá nenhum contexto para que o leitor, espectador, ouvinte, forme sua própria opinião, né? Então, muitas vezes, a informação, né? Hoje em dia, né, com a questão das fake news, fala-se muito na meia-verdade, né? Toda informação, tudo, existe uma parte de verdade. Às vezes é só um pouquinho de verdade. E o restante é tudo uma distorção, é um direcionamento, né? Então, nesse sentido, a informação é massificada, sem qualquer tratamento, sem contexto e sem conteúdo para uma massa indistinta de pessoas, né? Então, a ideia é que, né, como essa imagem aqui, né, lá do clipe do Pink Floyd, né, da música, né, que mostra, né, que há uma pressão para sermos todos iguais, ou pensarmos, né, o diferente se torna, se exclui, né? Bem, vivemos em um mundo em que parece ter colocado as coisas menos importantes nos lugares de prioridade absoluta. Nunca se jogou fora tanto esforço, tempo e dinheiro em coisas como cirurgia plásticas, comida, cuidados para cães, jogos eletrônicos, cinema e TV, comidas gourmet, bicicletas, pornografia. Essas são as prioridades da vida de uma grande parcela da sociedade. A mesma que diz ter esperanças em palavras como paz, igualdade, tolerância, cidadania e democracia. E o mais interessante, então, é que essas palavras, paz, igualdade, tolerância, cidadania e democracia, muitas vezes não geram lucro. E aí, né, nós estamos vivendo num mundo hoje que elas estão sendo criticadas, né? Elas estão sendo sofrendo ameaças, né? Porque a sociedade nos impõe, por exemplo, um exemplo muito comum hoje, né? Vamos comprar armas, né? Não se fala assim, vamos fazer uma política para acabar com a violência. Não, vamos comprar armas. Então, o que acontece muitas vezes é que temos que consumir, temos que comprar. Essa é a felicidade, né? E aí nós estamos vivendo num mundo, né, onde o estresse, né, a solidão, o pânico está tomando conta das pessoas, né, porque elas acabam acreditando que, né, é através dos bens materiais que se resolve tudo. Bem, então a comunicação não tem por objetivo informar coisa alguma. O que se transmite, antes de mais nada, o mínimo necessário para que uma opinião seja reproduzida. Isto é, apropriada pela pessoa, acatada como correta, sem avaliação, o que automaticamente legitima a opinião da mídia e difundida. A informação, a palavra de ordem, é apenas a necessária para transmitir ordens e garantir seu cumprimento, sem deixar saber de quem veio a ordem e qual a sua finalidade, né? Então, isso acontece muito, né, em filmes, novelas. Por exemplo,
Lá no meio da novela, a atriz está segurando o, um produto lá de beleza, né? No meio do filme, o cara aparece com uma latinha de refrigerante, né? Geralmente ou é Pepsi ou é Coca-Cola, né? Lá no meio do filme, né? Uma das cenas clássicas do cinema foi quando o Super-Homem, né, quando foi lançado o filme do Super-Homem, que fez um sucesso enorme, o Super-Homem está lá lutando com o vilão e ele cai em cima de um caminhão de cigarros da Marlboro, né? Ah, a Fórmula 1, né, por exemplo, que fez tanto sucesso no Brasil, na época do Ayrton Senna e tudo mais, é, os, é, os pilotos, né, com aqueles bonés ah, da Ferrari, da Marlboro também, né, de outras marcas, né? Então, ou seja, a informação está sendo passada nas entrelinhas, né? Você está absorvendo aquela informação, está gostando, né? E acaba achando que para ser feliz eu tenho que ir até o shopping, né? Então, a produção de livros, filmes, músicas e outros artigos culturais, de maneira padronizada, também contribui para perpetuar a ideia de que a felicidade pode ser conquistada através do consumo de bens e serviços. Bem, então quer dizer, não é porque a informação não aparece na forma de uma ordem que ela não seja uma ordem direta. Aliás, a maneira mais eficiente de se obter domínio, obediência, é aquela pela qual as pessoas não percebem que estão sendo manipuladas. Então, é o exemplo do filme, da novela, da corrida de Fórmula 1, do jogo de futebol, né? Então, a ausência de contexto das informações midiáticas cumpre esse papel. O pressuposto implícito é que a ordem não seja questionada, né? Então, e hoje também as redes sociais aí, né, estão usando muito essa tática, né? Bem, então, a ideia de cultura de massa perfaz uma noção de que existe um tipo de produção cultural industrial para satisfazer as necessidades de uma indústria capitalista, que vende seus produtos culturais como se fosse algo que se compra em um supermercado, né? Vamos lembrar, por exemplo, a questão da Coca-Cola, né? A associação da Coca-Cola com o Papai Noel, né? Que o Papai Noel ganhou uma roupa vermelha, né? E ele não é comunista, né? A Coca-Cola não é comunista, né? O vermelho muitas vezes é associado ao comunismo, mas no caso aqui da Coca-Cola não, né? Óbvio, né? Um dos maiores símbolos aí que tem no mundo inteiro, né? Então até tinha uma propaganda, né? Que o cara lá no deserto da Mongólia, lá no meio do deserto, no meio da areia, tomando uma Coca-Cola, né? Ou lá na África, né? Naquela tribo no interior do interior da África, tomando uma Coca-Cola. Então, a ideia é para ser feliz, né? Bem, então costuma dizer que o jornalista responde as perguntas: o que, quem, como, quando, onde, por quê? Ora, essas questões nada mais são do que contexto, o local do discurso, a historicidade dos fatos. Quando tomamos uma reportagem mais vulgar, as pessoas a essas perguntas, as respostas a essas perguntas básicas estão ausentes. O fato disso passar despercebido pelas pessoas é sinal de que mordeu a isca, aceitou-se o que está escrito, dito como chegou até nós, né? Vale sempre lembrar, né, o que Goebbels disse, né, o ministro da propaganda nazista: uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. Agora, então, você imagine lá nas redes sociais, não vai ser 100 vezes, né? Informações que são vistas por milhões de pessoas, né? E como aqui fala, né? É uma notícia, assim, às vezes
muito simples, que não tem contexto. Então você acessa um WhatsApp, um Facebook, você lê aquela notícia, não vê o contexto e sai divulgando. Bem, então a indústria cultural apropria-se da arte e faz dela um subproduto produzido em massa para render lucros a uma indústria que pode ser cinematográfica, televisiva, musical, das artes plásticas, das redes sociais, né? E aí então, aí simbolizando, né, assim como a Coca-Cola, né, a, a questão da indústria do chocolate, por exemplo, né, o batom, um dos chocolates mais conhecidos do Brasil, né, da fábrica Garoto, né? Só existe uma fábrica Garoto no Brasil, né? Ela foi comprada pela Nestlé, né? Então, a poderosa Nestlé, né? Comprou a fábrica Garoto e aí o chocolate batom, né? O único chocolate em forma de cilindro do mundo, né? Então foi comprado nos direitos autorais. Então o único chocolate que pode ser em forma de cilindro é o batom.